Olá, eu sou Felipe Augusto Aracaki, bibliotecário do Instituto Federal de São Paulo, e eu vou apresentar o trabalho Padrões de Metadados para Descrição de Dados, Panorama dos Repositórios de Dados na América Latina, aprovado no segundo Workshop de Informação, Dados e Tecnologia, 2018. Esse trabalho é fruto de uma parceria com a professora Ana Carolina Simeonato, da UFSCar, Paula Regina Ventura Amorim Gonçalves, da UFES, e Plácida Leopoldina Ventura Amorim da Costa Santos, da Unesp. A preocupação para o efetivo gerenciamento de dados oriundos de pesquisas está sendo amplamente discutido pelas principais agências de fomento à pesquisa, visando o progresso científico, além da contemporalização de uma ciência aberta a todos os campos do conhecimento. Esse movimento torna-se salutar na concepção dos repositórios de dados, que são ambientes no auxílio a pesquisadores para a gerência, disponibilização e acesso aos dados científicos. A disponibilização de dados científicos para o acesso, uso e reuso requer um planejamento e gerenciamento eficiente que devem ser iniciadas desde a confecção do Data Management Plan, ou plano de gerenciamento de dados, pelo pesquisador no depósito dos dados durante toda a sua execução até a sua finalização. Para que os dados possam ser disponibilizados à comunidade científica, se faz necessário apresentar requisitos padronizados e validados segundo normas internacionais e assegurar uma infraestrutura adequada para a preservação digital. Nesse sentido, parte dessa infraestrutura equivale à composição dos metadados por meio de seus padrões. Assim, a representação e o armazenamento dos dados é uma preocupação recorrente do profissional que tem a informação como seu objeto de trabalho. Nesse contexto, o crescimento do número de repositórios de dados nos leva à seguinte indagação: quais são os padrões de metadados utilizados na representação dos dados científicos disponibilizados nos repositórios de dados na América Latina? O objetivo desse trabalho é analisar a formalização dos padrões de metadados utilizados para a descrição dos conjuntos de dados de pesquisa no âmbito dos repositórios de dados da América Latina no Registry of Research Data Repositories. O trabalho apresenta os resultados de uma abordagem qualitativa referente à representação da informação nos repositórios de dados científicos. Para isso, optou-se pela realização de uma pesquisa exploratória e documental na literatura nacional e internacional sobre a temática e da descrição de conjuntos de dados em repositórios de dados. Durante a fase de identificação e verificação dos resultados, optou-se pela cobertura geográfica da América Latina. A base escolhida para a busca dos repositórios foi o retrievedata.org, sendo os resultados recuperados até o dia 4 de agosto de 2018. A base de dados retrievedata.org configura-se como um registro global dos repositórios de dados de pesquisa que abrange repositórios de dados de pesquisa de diferentes disciplinas acadêmicas. O filtro utilizado foi a cobertura geográfica, no caso América Latina, e os resultados apresentaram 29 repositórios cadastrados. Dos 29 repositórios identificados, foram localizados 11 repositórios no México, 8 repositórios no Brasil, 2 repositórios na Argentina, 2 na Colômbia e 2 no Panamá. No Chile, El Salvador e Peru foram localizados um repositório em cada. Nos países Bolívia, Costa Rica, Cuba, Equador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicarágua, Paraguai, República Dominicana, Uruguai, Venezuela, não foram localizados nenhum repositório cadastrado. Durante o levantamento, foi observado que 5 repositórios utilizam o software DSpace, 3 repositórios utilizam o software Dataverse e 2 repositórios utilizam Drupal. Um repositório utiliza o Metacap e um informou que usa a denominação outro, mas não especificou o software utilizado.
Entre os repositórios analisados, ainda um considerou o MySQL como sistema de gerenciamento. Os outros 16 repositórios apontaram que o sistema é desconhecido no contexto da plataforma V3Data, ou não informaram qual era o repositório, o sistema utilizado. O uso de um software adequado para a organização e tratamento dos dados influencia diretamente nas possibilidades de recuperação, armazenamento, representação, acesso e uso das informações e também os padrões de metadados que vão suportar toda a representação da informação. Dos 29 repositórios analisados, 4 repositórios informaram que utilizam o padrão Dublin Core para a representação da informação. O Dublin Core é um padrão geral de uso da web e possui basicamente 15 elementos. Não foi possível observar nessa fase da pesquisa se esses repositórios utilizam perfil de aplicação ou utilizam o Dublin Core qualificado para a descrição das informações. Em contrapartida, diversos outros repositórios utilizam padrões específicos da área de conhecimento em que o repositório está relacionado. 3 repositórios utilizam o Data Document Initiative. Um repositório informou que usa o padrão Darwin Core para a representação dos documentos. O Darwin Core ele é um padrão específico para a área da biodiversidade. Um repositório informou que usa o Ecological Metadata Language, EML, que está dentro do contexto de metadados da ecologia. Um repositório informou que usa o Federal Geographic Data Community Content Standard for Digital Spatial Metadata, que está relacionado a dados geoespaciais. Um repositório que está no âmbito da astronomia informou que usa o Flexible Image Transport System. Outro repositório informou que utiliza a ISO 19115, que é para dados geográficos também. Um repositório informou que utiliza o ABCD, que é o Access to Biological Collection Data. Os demais repositórios não informaram qual padrão de metadados é utilizado para a descrição das informações. Durante o levantamento realizado, constatou-se que grande parte dos repositórios da América Latina não utilizam ou não informaram os padrões de metadados adotados. Entre os 29 repositórios analisados, o padrão que mais se destacou foi o Dublin Core. Em compensação, alguns repositórios utilizam metadados específicos da área do repositório, possibilitando uma descrição mais exaustiva das informações, além de permitir a interoperabilidade entre sistemas. Outro ponto de destaque é que os princípios de descrição dos conjuntos de dados são fundamentados nos mesmos princípios de descrição de outros tipos de recursos informacionais, sendo que as propriedades de clareza, precisão, lógica e integridade devem ser equalizadas para todos os tipos de recursos, diferenciando-se apenas em especificidade relativas à forma e formato. O reconhecimento para a importância dos dados científicos, bem como seu compartilhamento em repositórios, vem se potencializando com a criação de novas plataformas, software, sistemas para o gerenciamento e outras possibilidades de descrição de conjuntos de dados. Entretanto, essas pesquisas ainda carecem de desenvolvimento. Obrigado.